o transcendental e os juízos sintéticos a priori. Kant, na introdução da Crítica da Razão Pura, diz: chama o transcendental a todo conhecimento que em geral se ocupa menos dos objetos que do nosso modo de os conhecer, na medida em que este deve ser possível a priori. Então, por transcendental, Kant quer dizer aquele conhecimento que está voltado para o próprio conhecimento, como uma metalinguagem. E ele é a priori também. O conhecimento transcendental proposto na crítica é um olhar não para o objeto puro e simples, mas para as capacidades da razão em conhecê-lo. A razão passará a regular o processo e a validar o conhecimento. Então, lembrando que a razão é uma reguladora. O conhecimento de que o texto trata é aquele possível a priori, ou seja, aquele que não parte da experiência. Kant, na introdução da crítica, expõe inicialmente dois tipos de juízos, sintéticos e analíticos. Os juízos analíticos são aqueles que não trazem conhecimento novo, reservando-se apenas a desmembrar no predicado aquilo que o sujeito já continha. Juízos analíticos são a priori, uma vez que não carecem da experiência. São, por isso, necessários e universais. Juízos como o corpo é extenso são afirmações desse tipo, uma vez que faz parte do conceito do sujeito, corpo, a ideia de extensão. O predicado em nada acrescentou. Outro tipo de juízo é o sintético. Este, via de regra, é a posteriori, ou seja, vem depois da experiência, parte da experiência. É, portanto, contingente e particular, ou seja, ele varia. Contingente é uma coisa que não ocorre sempre, e que não ocorre sempre daquela maneira, e é particular, não ocorre em todos os lugares. Afirmações como o carro é vermelho são exemplos de tais juízos. O fato de um carro ser vermelho só é verificado após a experiência, e não é necessário nem universal, pois carros podem ter cores diversas. Lembrando que necessário significa aquilo que é daquela forma e não poderia ser de outra maneira. A questão posta a seguir é a existência de um terceiro tipo de juízo, os juízos sintéticos a priori. Estes têm garantida sua universalidade e necessidade, acrescentam algo de novo ao sujeito e não partem da experiência, embora esta esteja presente. São estes os juízos matemáticos e os da ciência em geral. Então, o que ele está querendo dizer aqui na frase anterior é que o juízo sintético a priori, ou seja, um juízo que acrescenta algo novo, porque é sintético, mas que não deriva da experiência, por mais que possa envolvê-la. São estes os juízos matemáticos e da ciência em geral. Kant entende que, para se entender a ciência e validar o conhecimento, é preciso necessariamente responder à questão: como são possíveis os juízos sintéticos a priori? Por que isso? Porque os juízos sintéticos a priori eles acrescentam conhecimento, como é o papel da ciência, e eles são verdadeiros, universais e necessários, porque eles são a priori. Você não pode ter algo que é a priori, que vem anterior à experiência, que é intuitivo, que é universal, e que não seja verdadeiro. Tal é o problema da razão pura, na qual a metafísica deveria se debruçar. Allen sintetiza assim a questão. Para Kant, metafísica é a ciência de conhecimentos sintéticos a priori, através dos conceitos. Então, a metafísica vai usar o conhecimentos sintéticos a priori. Não é legal usar a palavra ciência para descrever um ramo da filosofia, tudo bem? Isso daí é um uso que não se faz, pelo menos do nível de ensino médio. Os problemas tradicionais da metafísica, aqueles que concernem os fundamentos das ciências e também aqueles que concernem as supostas questões sobrenaturais referentes a nós, têm a ver com proposições para as quais os metafísicos pretendem que sejam conhecimento sintético a priori. Explicando melhor, a metafísica pode falar da base da ciência, daquilo que é fundamento para a ciência, a causalidade, a temporalidade, a necessidade, mas não pode ser visto como uma ciência em si. E então a metafísica, idealmente, deveria ser composta por um conhecimento sintético a priori. O
pensamento kantiano não exclui a metafísica, mas pretende levá-la a um patamar superior, fazendo com que deixe de ser um tatear entre simples conceitos. A metafísica, até aquela época, se perdia em conhecimentos que não podiam ser verificados, caindo em antinomias, ou seja, contradições, e especulações que careciam de embasamento. Então a metafísica falava coisas que não tinha prova, que não estava logicamente, racionalmente comprovado. Para fazer da metafísica o mesmo que já fora feito com outras ciências, como a matemática e as ciências naturais, Kant se dispõe a delimitar bem os objetos da metafísica e, mais ainda, a olhá-los por meio de outro paradigma. É esta mudança de viés que possibilitará um conhecimento mais seguro. Por fim, a Revolução Copernicana. A mudança realizada por Kant é uma troca na direção de ajuste dos polos de cognição. Vai trocar os polos. Se antes era o sujeito que deveria se ajustar ao objeto e um conhecimento verdadeiro era o que mais se aproximava da descrição do objeto exterior, agora, para que o conhecimento se dê, é o objeto que deve ser regulado pelas capacidades cognitivas do sujeito. Kant, no prefácio à segunda edição da Crítica da Razão Pura, afirma nestes termos: até hoje admitia-se que o nosso conhecimento se devia regular pelos objetos. Porém, todas as tentativas para descobrir a priori, mediante conceitos, algo que ampliasse o nosso conhecimento, malogravam, não deram certo com esse pressuposto. Então, não dá certo você tentar descobrir o conhecimento e conseguir o conhecimento simplesmente pela razão. Simplesmente a priori. Ora, na metafísica, pode-se tentar o mesmo, no que diz respeito à intuição dos objetos. Se a intuição tivesse de se guiar pela natureza dos objetos, não vejo como deles se poderia conhecer algo a priori. Se, pelo contrário, o objeto, enquanto objeto dos sentidos, se guiar pela natureza da nossa faculdade de intuição, posso perfeitamente representar essa possibilidade. Então vai ser feito pela intuição, essa construção do conhecimento. Tá? Se Copérnico colocou o Sol no centro do universo, Kant deslocou o sujeito, mais especificamente a razão, para o polo central da cognição. Ele acreditava que esta era a chave para o problema da razão pura. Submeter o mundo à razão significa que o mundo se comporta de acordo com as leis racionais. De todo conhecimento bem construído racionalmente é seguro. Que todo conhecimento bem construído racionalmente é seguro, ou seja, é válido, é verdadeiro. A ideia de uma revolução copernicana no conhecimento é fruto da tentativa de se deixar o vago tatear da metafísica. Kant entendeu que, enquanto os polos do conhecimento não fossem adequadamente pensados, a metafísica continuaria destituída de rigor. Nas palavras de Hoff, a revolução copernicana de Kant significa que os objetos do conhecimento não aparecem por si mesmos. Eles devem ser trazidos à luz pelo sujeito, ou seja, é a razão que traz o objeto. Você não vê diretamente o objeto, é a razão que, transcendentalmente, passando pelo conhecimento, chega aos objetos. O objeto não se transforma em conhecimento imediatamente. Por isso, eles não podem mais ser considerados como coisas que existem em si, mas como fenômenos. Com a mudança do fundamento da objetividade, a teoria do sujeito, de modo que não pode mais haver uma ontologia autônoma, ou seja, uma metafísica que vai chegar naquilo, nas coisas em si mesmas. O mesmo vale para a teoria do conhecimento. Pensar uma ontologia autônoma é imaginar que os objetos são totalmente captados pelo entendimento humano, que seria, deste modo, capaz de esgotar todas as possibilidades do conhecer das coisas. É essa a ideia que Kant rejeita. Ele seguiu uma linha que pode ser considerada mais prudente, ou seja, reconheceu que há uma grande possibilidade de o homem não ser capaz de esgotar todo o conhecimento da natureza. Por isso, era preciso construir uma ontologia, ou seja, uma metafísica, e por conseguinte uma teoria do conhecimento que levasse em conta essa limitação e reconhecesse que o homem pode conhecer até certo ponto. Então Kant, grande iluminista, defensor da razão, reconhece que a razão não pode conhecer tudo. Algo importante a ser dito
é que o fato de se afirmar uma limitação do conhecimento humano não quer dizer a impossibilidade de se fundar um conhecimento seguro por meio da racionalidade. Então ele não vai para o outro extremo. Ele pode negar a possibilidade de conhecer tudo, mas ele não nega que algo possa ser conhecido com verdade. Foi isso, inclusive, como já dito, que Kant quis deixar claro. O reconhecimento dos limites e das possibilidades do conhecimento quer justamente passar do conhecimento impreciso a algo seguro. Esse algo seguro é o conhecimento dos fenômenos, regulado pelo sujeito transcendental. A Revolução Copernicana, ao tratar das possibilidades do conhecimento seguro, encontra uma forma de fundamentar a prioristicamente, ou seja, a priori, antes da experiência, a ciência moderna, pelos juízos sintéticos a priori. Ao explicar que é o sujeito que comanda o processo do conhecimento, Kant pretendeu mostrar como é possível conhecer e fazer ciência sem apelos transcendentes. Cabe agora entender de forma sucinta como se dá o processo, segundo o pensamento kantiano.